Obrigada, querida, muito obrigada. Boa noite a todos. Eu me sinto muito feliz por estar aqui com vocês, de uma certa forma matando as saudades, né? Vamos então iniciar. Não é uma palestra especial como vocês anunciaram, é uma conversa. É apenas uma conversa. Tá ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de dizer a vocês que o Dia Internacional das Mulheres é celebrado anualmente no dia 8 de março. A ideia de uma comemoração anual surgiu depois que o Partido Socialista da América organizou o Dia das Mulheres, em 20 de fevereiro de 1909, em Nova York, uma jornada de manifestação pela igualdade de direitos civis e em favor do voto feminino. Em 1975, o dia 8 de março foi instituído como Dia Internacional das Mulheres pelas Nações Unidas. Então, vamos à nossa conversa singela sobre a presença das mulheres no Evangelho. Aliás, é algo que a gente talvez ainda não tenha se dado conta, mas a presença feminina é muito marcante nas páginas do Evangelho de Jesus. Eu tive que estabelecer um critério de escolha, porque eram tantas mulheres, tanta presença feminina, tantas passagens relatadas em que a mulher as estava protagonizando, que eu estabeleci, como eu disse, um critério de escolha. Quais as que eu traria para essa conversa? Quais as passagens? Estabeleci o seguinte: as passagens relatadas pelo maior número de evangelistas. Foi esse o meu critério. Então, a primeira delas é a passagem das mulheres que visitam o túmulo. Ela está relatada pelos 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. A outra passagem, também bastante comentada por 3 evangelistas, é a da mulher hemorroíça, ou hemorroísa. Uma passagem muito bonita que nós separamos, resolvemos trazer para a nossa conversa, é a que fala sobre Marta e Maria. Ela está relatada no evangelista Lucas. A mulher samaritana no evangelista João e a mulher adúltera também no evangelista João. São passagens, aliás, bastante conhecidas, essas duas, né? Da samaritana e da mulher adúltera. E, finalmente, vamos falar sobre Madalena. Sobre Madalena, nós encontramos no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, uma página belíssima. Nós vamos trazê-la e vamos comentar um pouco essa página aqui. Vamos começar, então, justamente pela última passagem, mas ela tem uma importância muito grande, não só porque foi relatada pelos 4 evangelistas, a passagem das mulheres que visitam o túmulo de Jesus. Naquela época, era comum as mulheres, principalmente, irem até o túmulo, e aqui no caso foi o que aconteceu, levando bálsamos, levando perfumes, levando, enfim, aquele cuidado, aquele carinho para embalsamar o corpo, para perfumar o corpo, para tratá-lo com muito carinho, com muito cuidado, com muito esmero. Elas lá chegaram, e, ao chegarem ao túmulo, o que ocorreu? Ele estava aberto, a pedra que o cobria, já havia sido retirada por um espírito de alta envergadura moral, que foi o espírito que elas encontraram lá, denominado o anjo. Elas se surpreenderam, não estava lá, Jesus não estava mais lá. Então, o espírito indagou: buscai Jesus, o Nazareno crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Essa passagem talvez tenha sido relatada pelos 4 evangelistas, e aí já vai uma suposição minha, exatamente porque ela representou a promessa cumprida de Jesus, que era a de que ele ressuscitaria no 3º dia, após o seu sacrifício final, ou seja, após a sua crucificação. Isso se reveste de uma enorme importância,
porque, além de ser a comprovação da imortalidade da alma, é também a promessa do Cristo de que ele ressuscitaria. E sem o fenômeno da ressurreição, talvez não tivéssemos a instituição do cristianismo alguns séculos depois, alguns séculos, está certo, no século IV, nos anos de 300 e qualquer coisa, que, desculpem, não estou me lembrando exatamente, mas foi nesse período, no século IV, foi instituído o cristianismo como religião. Então, essa passagem ela tem essa importância imensa. E, como eu disse, isso aí é apenas uma suposição minha. Talvez por isso ela tenha sido relatada pelos 4 evangelistas, porque ela representava o cumprimento da promessa de Jesus de que ele ressuscitaria e, principalmente, a comprovação da imortalidade da alma, a comprovação de que o espírito ultrapassa essa romagem terrena, ele sobrevive ao corpo. Bem, vamos falar então agora sobre a mulher hemorroíça. Eu encontrei a grafia da mulher hemorroíça ou hemorroísa, ou também a mulher hemorrágica. O que era uma mulher hemorroíça naquela época? Era uma mulher que possuía uma doença terrível, e esta mulher estava há um período bastante longo com essa doença, era um fluxo sanguíneo, não sei se exatamente contínuo, mas era uma mulher que sofria de um fluxo sanguíneo. E ela já havia tentado o tratamento com vários médicos, já havia tentado com sacerdotes no templo, já havia buscado tudo quanto era recurso, já tinha gasto muito dinheiro. Agora, a questão principal aí é que uma mulher hemorroíça era considerada imunda, a palavra usada era essa, imunda. O que isso significava? Isso queria dizer que ela não poderia ser tocada por ninguém, ela não poderia surgir em público, ela não poderia ser tocada por ninguém e nem ela poderia tocar ninguém. Ou seja, era uma vida totalmente reclusa, uma vida que ela não podia estar em sociedade, ela não podia se comunicar com ninguém, não podia nem falar sequer. É muito dolorosa essa prova, convenhamos, né? Deveria ser extremamente difícil. Mas ela ouvira falar de Jesus, ela ouvira falar daquele Galileu, daquele mestre, daquele Messias prometido, que curava as pessoas, que se aproximava delas, que tinha misericórdia, que tinha amor em seu coração e curava as suas doenças. Então, o que ela pensou? Eu não posso chegar até ele. Eu sou uma mulher considerada imunda, eu não tenho acesso, eu não terei acesso pessoalmente a ele. Mas, ela pensou, se eu tocar em suas vestes, eu serei curada. Que fé extraordinária ela demonstrou, então. Que crença, que determinação, que maneira de lidar com a situação, com as circunstâncias, com a dificuldade, com os obstáculos imensos que ela teria para chegar até ele. E havia algumas pessoas que o seguiam, como sempre, aliás, então ela teria que ter assim, uma vontade, teria que colocar a sua fé em ação. E foi o que ela fez. Mas ele percebeu que havia sido tocado. Jesus, o mestre, percebeu que alguém o tocara. E ele pergunta: quem me tocou? Porque senti que de mim saiu uma virtude. Ou seja, ele percebeu, ele sentiu, ele se deu conta que havia despendido fluidos curadores e que havia realizado uma cura. Porque ele sentiu, percebeu que isso ocorrera. Ela lhe respondeu: fui eu, Senhor. Sabia que poderia recuperar a saúde apenas tocando em tuas vestes. Que extraordinário poder de fé, que determinação, que exemplo de crença. Sabe o que você ter certeza que bastaria tocar nas vestes? Porque você não poderia tocá-lo, não poderia tocar em ninguém. Você era considerado uma pessoa imunda.
Ninguém poderia se aproximar de você, nem você de ninguém. Mas, tocando nas vestes do Senhor, ela sabia, ela tinha certeza que seria curada. E Jesus então lhe diz com tanto amor: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Vai-te em paz. Porque havia cessado o seu período de provação ou de expiação, enfim. Ela não precisava mais daquele sofrimento. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Outra passagem muito bela e muito elucidativa é a que fala sobre Marta e Maria. Marta e Maria e Lázaro eram os irmãos que moravam em Betânia. Eram amigos de Jesus. Jesus frequentemente visitava a casa de Marta, Maria e Lázaro. Temos aqui essa figura, que, como diz o Nean, achei na internet, está aqui Marta, está aqui Marta cuidando dos afazeres domésticos, preparando uma ceia para algo de comer, alguma bebida, algum repasto, enfim, cuidando dessa forma do Mestre Jesus. E aqui Maria, apenas sentada, ouvindo as palavras de Jesus. Maria se queixa a Jesus. Mestre, fala com... Perdão, meu Deus, perdão, gente, eu estou trocando, mas no final vocês vão entender por que eu estou trocando tanto. Marta diz a Jesus: Mestre, pede a Maria que ela me ajude, diga a ela que faça também alguma coisa, eu estou aqui sozinha, cuidando de tudo. E Jesus lhe responde: Marta, Marta, você está atarefada e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Isso é muito importante, muito importante. Porque Jesus está demonstrando, dizendo, esclarecendo que a boa parte, o homem, é ouvir os seus ensinamentos, é acolhê-lo no coração, é recebê-lo em espírito. E esta parte, ou seja, tudo aquilo que ela está podendo, tudo aquilo que Maria estava podendo obter de Jesus naquele momento, não lhe seria tirado. Não lhe seria tirado. Estaria inscrito em sua consciência, em seu coração, em seu espírito. Antes de continuar, eu separei para trazer aqui para vocês um resumo o resumo de um parágrafo que eu encontrei num capítulo sobre Marta e Maria, no livro do Haroldo Dutra Dias, E o Verbo se fez parábola. Eu vou pedir licença a vocês, eu não coloquei aqui no slide, mas vou pedir licença a vocês para ler aqui, porque é um parágrafo curto. A primeira coisa a ser relatada nessa passagem é que não se trata de ficar ao lado de Maria ou de Marta. Sim, o Haroldo tem razão, porque a primeira tendência nossa ao ler essa passagem, ao comentar essa passagem, enfim, ao entrar em contato com esse relato, é ficar estabelecendo quem é que estava certa. Será que Maria é que está mais certa em apenas ouvir Jesus e não ajudar Marta? Mas Marta estava tendo também uma atitude de compreensão, de carinho, de acolhimento, estava fazendo o melhor possível para recebê-lo. Então, a questão não é ficar ao lado de Marta ou Maria, como diz Haroldo. O grande desafio dessa passagem é ter o coração de Maria e as mãos de Marta. Eis o maior desafio do Evangelho, continua nos dizendo aqui Haroldo. Ter um coração capaz de escutar as orientações de Jesus e da espiritualidade superior e, ao mesmo tempo, ter mãos operosas que consigam concretizar no mundo aquilo que os espíritos esperam que ele seja. Coração de Maria, mãos de Marta. Acolher os ensinos de Jesus em nossos corações
iluminar a nossa mente com eles, e principalmente com o exemplo do Cristo, mas colocar tudo isso em ação. Partir para o trabalho no bem. Mãos operosas. Ter mãos operosas. É magnífica essa interpretação do Haroldo, né? É muito bela. Continuando, vamos para a mulher samaritana. A mulher samaritana traz uma mensagem, através dela, aliás, Jesus nos traz uma mensagem de reconciliação e de consolo. Eis aqui uma figura, ele está sentado no poço de Jacó, um poço que todos procuravam para retirar água, ficava lá na Samaria, e eis aqui a samaritana sentada, estabelecendo um diálogo com Jesus. A Samaria era um local, era uma cidade onde povos exilados de toda parte do império viviam lá. E a Samaria era evitada pelos nascidos em Judá. Havia, digamos assim, uma pequena rixa entre samaritanos e judeus da Judéia e da Galiléia. Enfim, Jesus vai até lá e se senta sobre a fonte, famosa fonte de Jacó, que era importantíssima para os samaritanos. Mas vem uma mulher, tirar água daquele poço. Jesus lhe diz: dá-me de beber. Agora, prestemos bem atenção na resposta da samaritana. Como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Então, nós vemos aí, ela coloca diante dele a questão judeus versus, digamos assim, samaritanos. Então, ele estava se dirigindo a uma samaritana, alguém da Samaria. Os judeus não se integravam, não havia essa interlocução entre samaritanos e judeus. Então, como é que você, sendo judeu, diz ela, né, pede de beber a mim, que além de ser samaritana, sou mulher? Na cultura judaica, os homens não se dirigiam às mulheres em público. Era uma sociedade patriarcal, o homem dominava tudo, né? Era o pai da família, era o pai de todos. A mulher era uma criatura, uma figura totalmente submissa. Mas Jesus procura uma mulher para passar essa mensagem de reconciliação e de consolo, para se apresentar a ela como o Messias prometido e para ensinar-lhe também, e a todos nós, uma lição extraordinária. Então, primeiro ele responde a ela: se tu conhecestes o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. O que é essa água viva? Porque ele diz que tem uma outra água para oferecer, na verdade, a todos nós. Essa água viva, porque Jesus tem, como disse Pedro, as palavras da vida eterna. Então, o que ele trouxe para nós, os seus ensinamentos, as suas palavras, os seus exemplos, todos os seus esclarecimentos são eternos. São eternos, devem estar inscritos em nossa consciência, porque ele trouxe a lei do amor, a lei de Deus. A segunda revelação, a lei do amor. Por isso, o que ele traz, o que ele nos dá de beber, o que vai saciar a nossa sede de paz, a nossa sede de serenidade, a nossa sede de iluminação, de esclarecimento, de tudo, enfim. É uma água viva, eterna. E ele também explica para ela, diz a ela e a todos nós, é uma mensagem, essa outra mensagem que aqui está, é uma mensagem que a gente jamais deve esquecer. Deus é espírito. E os verdadeiros adoradores, devem adorá-lo em espírito e verdade. Ou seja, para louvar a Deus, para louvar a Jesus, para louvar a todos os nossos amigos espirituais,
Não precisamos de imagens, não precisamos de rituais, não precisamos de nada material, porque Deus é espírito. Então, ele precisa ser louvado, adorado, amado, seguido, respeitado em espírito e verdade, ou seja, com toda a nossa franqueza, com toda a nossa honestidade, com toda a nossa sinceridade, com a verdade, com a nossa verdade, que tem que ser baseada na lei de Deus. Então, Deus é espírito, e os verdadeiros adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Não importa se no Poço de Jacó vai ser feita essa adoração, não importa se no Templo de Jerusalém, não importa se numa instituição espírita, não importa se numa igreja, não importa o local. O mais importante é que essa louvação, essa gratidão, esse agradecimento tem que ser feito em espírito e verdade. Esse é o grande ensinamento que Jesus, através de uma mulher, a mulher samaritana, ele nos deixa. E ele também deixa, nessa passagem, a mensagem da reconciliação e do consolo. Vamos procurar aqueles que supostamente seriam nossos adversários ou nossas inimizades, não vou dizer nem nossos inimigos, mas nossas inimizades, os diferentes. A samaritana, além de ser uma mulher, era diferente. Ela não tinha as mesmas prerrogativas dos judeus, né? Os samaritanos adoravam no poço, retiravam a água do Poço de Jacó, respeitavam essa fonte de Jacó. Eles não poderiam ir ao templo, a Jerusalém, onde os judeus, obviamente, frequentavam, os judeus, galileus, enfim. Então, é uma mensagem muito bonita de reconciliação e de consolo, porque ela não foi consolada por Jesus, né? Consolada dessa forma. Ele foi até ela, ele escolheu uma mulher para que ele pudesse transmitir essa mensagem de reconciliação e de consolo e essa grande lição de como devemos louvar a Deus, em que circunstâncias devemos fazê-lo. Outra extraordinária mulher e belíssima passagem, também comentada essa passagem está, aliás, a samaritana e a passagem anterior da mulher samaritana e da mulher adúltera, elas estão no Evangelho de João apenas, mas são muito significativas. Então, apesar de terem sido relatadas apenas por um evangelista, nós escolhemos trazê-las aqui. Aqui tem uma cena, né, que mais ou menos poderia representar essa passagem. Está Jesus aqui, escrevendo numa areia, está uma pequena turba, uma pequena multidão para aquela época, né? Não havia tantas... A multidão não é o que hoje é uma multidão, obviamente, né? Mas haviam algumas pessoas ali, isso aqui é perto do templo aliás, perto da sinagoga, de uma sinagoga. E um homem traz à presença de Jesus uma mulher adúltera. O adultério era um crime tenebroso, considerado pelos judeus. A penalidade para esse crime era uma das piores possíveis, porque era simplesmente o apedrejamento. Todos poderiam lançar pedras sobre uma mulher que houvesse adulterado. Imagine alguém recebendo pedras e pedras e mais pedras até desfalecer e até simplesmente falecer. Era assim que se penalizava o adultério nessa época, na época de Jesus. Então, um homem traz à presença do Cristo uma mulher e lhe diz: mestre, esta mulher foi pega em flagrante adulterando. Na lei mosaica, né, a lei que era por ele seguida, a primeira revelação, aliás, o decálogo de Moisés, na lei nos ordenou Moisés
sejam apedrejadas tais mulheres. Que dizes tu? Que dizes tu? Isso aqui era frequente, esse teste que fariseus, que sacerdotes, que anciãos, enfim, que toda a alta cúpula, digamos assim, tanto política quanto religiosa daquela época, fazia com Jesus. Esses testes eram frequentes. Que dizes tu? Olha, a lei diz que elas têm que ser apedrejadas. Mas e tu, que dizes? Mas Jesus simplesmente escrevia na terra com o dedo. Então Jesus lhe responde ao homem: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E continuou a escrever na terra. Os que lá estavam saíam um por um, obviamente, começando pelos mais velhos, porque, em tese, né, supostamente, seriam aqueles que teriam mais pecados, ou seja, mais equívocos, que teriam errado mais, que teriam transgredido por um número maior de vezes a lei de Moisés. Então, além do homem estar testando Jesus aqui, porque era a oportunidade, esse homem, esse Messias, primeiro, está se dizendo o Messias prometido, está se dizendo o Salvador, está dizendo que tem um outro reino, que o reino de Deus será implantado na terra. Está afrontando, supostamente, né, estaria afrontando a lei de Moisés, porque está trazendo uma outra lei, uma outra maneira de ver as coisas, uma outra maneira, uma outra forma de interpretar os acontecimentos. Então, é como se Jesus estivesse dizendo a ele: tá certo, vamos cumprir a lei de Moisés. Eu não vim derrubar a lei, eu vim dar cumprimento à lei. Mas ele estava se referindo à lei de Deus, que é a lei do amor. Né? Tudo bem, vamos fazer isso. Vamos começar o apedrejamento. É como se ele estivesse dizendo isso. Não sei se sou eu que estou dizendo, claro. Ele disse: tá bom, vamos começar o apedrejamento. Então, vamos começar por quem estiver sem pecado. Se tiver alguém aqui sem nenhum pecado, pode começar o apedrejamento. Atire a primeira pedra. O que ocorreu? Foram saindo um por um, começando pelos mais velhos. Jesus então disse à mulher: ninguém te condenou? Ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Ninguém teve a coragem, não é nem coragem, ninguém teve a condição de começar a apedrejá-la. Porque todos ali, tinham cometido algum engano, tinham infringido a lei de alguma maneira, de alguma forma. Então, não tinham moral, como a gente costuma dizer, não tinham condição nenhuma de começar o apedrejamento. Jesus também não a condenou, mas lhe disse: vai, mas porém, não peques mais. Quer dizer, não é. Você está salva agora, mas não continue nesse caminho. Não continue se equivocando, não continue errando, não continue infringindo a lei de Moisés, a lei de Deus. Não continue errando, não peques mais, na linguagem da época, né? Ou seja, não continue se equivocando, não continue errando. Essa passagem encerra uma lição extraordinária. Extraordinária, não só sobre essa questão de adultério e apedrejamento, mas sobre a questão do julgamento, da avaliação que fazemos das outras pessoas. Esta passagem nos ensina que não é tão simples assim. Não é esse o caminho. Não é o caminho do julgamento, não é o caminho da avaliação que carregada de preconceito, carregada do desejo de condenar, daquela avaliação que já antecipadamente condena e já quer aplicar imediatamente a pena. Quer dizer, não avalia a situação, não avalia a pessoa, não para pensar um pouco. E o próprio Jesus também já havia nos dito:
Cuidado, cuidado, muito cuidado com a medida que vocês usarem para julgar, porque com a mesma medida que julgardes, sereis julgados. Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado ao fazermos as nossas avaliações das condutas dos outros e também das nossas, é claro. Porque à medida que nós estamos, se estivermos usando uma medida, digamos assim, excessivamente bondosa, excessivamente fácil, né? Assim, de facilmente perdoarmos, essa medida será usada a nosso favor, né, de retorno, mas se estivermos usando uma medida carregada, como eu estava dizendo, cheia de preconceitos, já prevendo a condenação, é dessa forma também que vamos ser julgados. A medida que usarmos é a mesma que será usada em relação ao nosso comportamento, a avaliação do nosso comportamento. É uma verdadeira lição de direito nessa passagem, né? É uma verdadeira lição de como estabelecer um julgamento. É preciso ter critérios, de avaliação. Não podemos sair por aí avaliando a torta e direito sem parar para pensar, para raciocinar, para avaliar e principalmente para usar de misericórdia. Porque o mais importante de tudo nesse ensinamento é quando Jesus diz a ela: não peques mais. Quer dizer, olha, até aqui, tudo bem, você agiu equivocadamente, os motivos não interessam, deve ter tido suas razões. Não é uma questão de ficar julgando, como eu estava dizendo, assim, a priori, né? Aliás, condenando a priori. Mas é preciso que você aprenda essa lição. Foi isso que Jesus quis dizer a ela, né? E a todos nós. Aprendamos essa lição. Vamos parar de errar. Vamos conseguir vencer essa dificuldade, né? Porque não é só uma questão de adultério no sentido que está sendo usado aqui, de enganar alguém, de trair alguém. Nós também podemos adulterar palavras, nós podemos adulterar pensamentos de outras pessoas, nós podemos distorcer a fala de pessoas. Isso também é um tipo de adultério. Então, é preciso que a gente pare com isso também, né? A gente evite essa questão, isso aí, em linguagem coloquial, isso é a tal da maledicência, que, aliás, nós somos muito afeitos a essa prática. Então, é preciso que a gente estanque isso, né? Não continue assim. Outra passagem importantíssima é a que se refere a Maria de Magdala. Nós vamos falar primeiro que lugar era esse, Magdala. O mercado de pesca se desenvolvia no Mar Quinerete, ou Mar da Galileia, que na verdade era um lago de água doce, mas muito grande, por isso era chamado de mar. Pequenas cidades e vilas da sua costa oeste eram centros industriais bastante movimentados. Construção de barcos, tinturaria, cerâmicas, exportação de peixe salgado, como no porto de pesca de Magdala, grande centro da indústria pesqueira. Estação de repouso recebia viajantes ilustres e nobres, conseguindo negócios rendosos e prazeres fáceis. Essa que era a principal característica de Magdala. Ela era uma estação de repouso, recebia viajantes ilustres e nobres, conseguindo negócios rendosos e prazeres fáceis. Eu vou recomendar a vocês um outro livro, que é esse aqui, Primícias do Reino, do Espírito Amélia Rodrigues, psicografia do Divaldo Franco. Há uma página tanto sobre a mulher da samaritana quanto sobre Maria de Magdala, nesse livro, muito linda, muito linda. Vale a pena, é um livro que vale a pena ser lido. Aqui é uma imagem de Jesus, desculpe, se apresentando perante Maria de Magdala. Ou Maria Madalena.
Maria Madalena era uma mulher muito rica, possuía um palácio, uma mansão, possuía muitas joias, muitas peças de grande valor artístico, enfim. Ela usava essa sua mansão, essa sua casa, como uma casa de repouso, né? E ela recebia todos os estrangeiros que por ali passavam, porque havia muita gente que ia fazer negócios. Magdala era um mercado de pesca, como nós, e a pesca naquela época de Jesus era o negócio, era o comércio mais rendoso que havia, ou um dos mais rendosos. Então, o movimento na cidade de Magdala era intenso, era muito grande, e sempre muita gente de muito dinheiro passava por lá. E todos, praticamente sem exceção, iam visitar Maria de Magdala, Madalena, em busca desses prazeres fáceis. Mas ela também ouvira falar de Jesus. Essa figura está mostrando já uma passagem, um momento posterior a esse. Porque quando Madalena encontra com Jesus, ela resolve transformar totalmente a sua vida. Ela renuncia a tudo aquilo, ela abdica de todos os prazeres, de toda a riqueza, de tudo, enfim, de toda aquele poder que ela possuía, daquela riqueza, e se transforma. Ela simplesmente se transforma. Ou seja, é uma atitude de extrema renúncia, de extrema abnegação. Ela passa a devotar a sua vida exclusivamente à prática do bem. Ela vai cuidar principalmente de leprosos, de famintos, de necessitados, de doentes do corpo, de espíritos atormentados. Ela mesma era uma obsidiada, era uma atormentada, mas ela simplesmente transforma integralmente a sua vida. E é em Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, como eu disse a vocês, que nós encontramos a explicação, digamos assim, ou o comentário que vai nos esclarecer essa passagem, porque depois que Jesus ressurge, e isso é o que essa imagem traz aqui, ele aparece, ele surge, a Maria, a primeira pessoa a quem ele surge depois de sua ressurreição, a quem ele se apresenta depois de sua ressurreição, é a Maria de Madalena. É a uma mulher. Não é nem mesmo a sua mãe, que, aliás, era um outro espírito puro, puríssimo, que veio coadjuvá-la na missão. Não é nenhum dos seus 12 apóstolos. Haviam 12 apóstolos próximos a ele, principalmente João, que fala dessa passagem, Pedro, né? Enfim, todos eles. Haviam 12, mas ele não apareceu a nenhum deles. Ele se apresenta a ela, a Maria de Magdala, a Maria Madalena. Repetimos, a uma mulher. E Emmanuel nos diz o porquê, nos explica. A doutrina de Jesus será, para todos os aprendizes e seguidores, o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém, como Maria de Magdala, houvera transformado a sua à luz do Evangelho Redentor. Ninguém, diz Emmanuel, como Maria de Magdala, transformara a sua vida inteira, totalmente, integralmente, à luz do Evangelho Redentor. Recebendo Jesus em seu coração, ouvindo seus ensinamentos e, principalmente, seguindo seus exemplos. Ela tem essa coragem, essa grandeza de alma de transformar a sua vida. E por isso ele surge, depois da ressurreição, a primeira criatura a quem ele se apresenta é a ela, a Maria de Madalena, a uma mulher. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Mestre. Obrigada, Maria de Magdala. Obrigada, Madalena,
pela tua coragem, pelo teu exemplo, pela tua força, pela tua determinação, pela tua abnegação, por tudo, enfim, que tu nos deixaste como exemplo, pelo teu trabalho no bem. Deus te abençoe. Muito obrigada por tudo. E se algum dia tivermos a glória de ter Jesus nos buscando, nos chamando pelo nome, se algum dia isso ocorresse, quiçá pudéssemos apenas olhar para Ele e dizer, com todo o nosso amor, e dizer apenas, mestre, mestre amado, graças a Deus.